Oi gatas, oi gatos, tudo bom? Meu nome é Mani e eu tô aqui, como prometido, falando um pouquinho sobre um assunto um pouquinho diferente do que você vê aqui no meu canal, e é sobre anime. Esses são os meus animes do coração, são os animes que eu espero que vocês tentem assistir e eu acho que vai valer a pena. São animes que são incríveis, eles variam de mecha pra fantasia, pra horror, pra romântico, pra harem invertido. É um monte de anime aí que eu acho que vocês podem gostar bastante. Então, se você gosta de anime, fica aqui comigo e vem assistir. Primeiro anime que eu quero falar pra vocês, que eu acho que vocês precisam assistir, é o Gundam Double O. A história de Double O se passa no ano de 2307 depois de Cristo. Então, 300 anos lá na frente. Esse grupo, conhecido como Celestial Being, tem mobile suits, ou trajes móveis. São robozões que eles entram e eles conseguem lutar com esses robôs. E eles têm um robô que é muito mais avançado que qualquer tecnologia na Terra. Quando eles sentem que tem algum tipo de ameaça, que alguém está tentando causar uma guerra, se alguém está sendo opressor com alguma comunidade, esse grupo, conhecido como Celestial Being, vai atacar essas pessoas para evitar qualquer tipo de guerra. Eles acreditam que guerra não é algo justificável e que eles vão ir até o extremo de iniciarem uma guerra para encerrar todas as guerras. O próximo anime que eu vou conversar com vocês, que eu vou falar pra vocês que vocês precisam assistir, esse vocês precisam assistir, mas precisam assistir é porque foi parte da minha infância. Quem cresceu nos anos 90 e nasceu e cresceu nos anos 90 sabe e escutou falar de Cavaleiros do Zodíaco. E esse anime é um anime que marcou a minha vida. Eu sempre na minha vida quis ter esses bonequinhos, eu queria ser parte dos Cavaleiros do Zodíaco, eu queria ser a Saori. E o que é esse anime? É um anime de ação, mitologia, ele mistura mitologia com zodíaco, com anime, é uma mistureba. Esse anime, originalmente conhecido como Saint Seiya, não é grande aqui nos Estados Unidos, nunca ficou grande, nunca ficou um anime conhecido, mas é muito conhecido no meio dos meus amigos no Brasil. É um anime que segue a história de Saori. A Saori é a reencarnação de Atena, da deusa da sabedoria grega, e tem na verdade ela tem muito mais, mas ela tem 5 guarda-costas que são garotos de 14 a 16 anos de idade, sendo eles Seiya, Hyoga, Shun, Shiryu e Ikki. E a história se passa quando algo acontece com Saori e os cavaleiros precisam salvá-la. Todas as armaduras elas são inspiradas em constelações e signos do zodíaco. Eu amo esse anime, vale a pena conferir. O que falar sobre Hellsing? O próximo anime, como eu já falei, é Hellsing. A história se passa na Inglaterra nos tempos atuais, onde a Terra está sendo invadida por seres sobrenaturais. Até a região é protegida pela Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes e é liderada pela senhorita, a Sir Integra Hellsing, que é a filha de Van Helsing. O melhor personagem dessa série pra mim é Alucard. Ele está do lado de Integra. Tem um conflito entre os protestantes e a seção 13 do Vaticano, eles estão em conflito. E a história se passa em redor desse conflito. É muito bacana e vale a pena conferir. Próximo anime é um anime de 2006, que foi até 2008, conhecido como Code Geass. Em Code Geass tem um império conhecido como Britânia. Britânia declarou guerra ao Japão e ganhou.
Japão perdeu a sua liberdade, perdeu a guerra, perdeu até o nome. Começou a ser conhecido como Área 11, ou Área 11. E os japoneses ficaram conhecidos como Elevens. O que acontece? Depois da Britânia ter conquistado o Japão, eles expulsaram todos os japoneses para as áreas mais guetos, para os guetos, para as favelas, para os lados mais apobrentados do país. E os britânicos, eles foram morar nas melhores localizações, nos melhores locais do Japão. Geralmente, eu não gosto dos personagens principais. Porém, Lelouch Lamperouge, que é o nome do personagem principal de Code Geass, ele é um personagem principal que eu gosto muito. A grande virada desse anime é quando Lelouch conquista um poder, ganha um poder muito interessante, onde ele, apenas olhando para as pessoas, ele pode dar uma ordem e ninguém pode negar aquela ordem. Então, se ele falar pula e ele tá olhando nos seus olhos, nunca que você vai conseguir negar aquela ordem. Então, todo mundo que recebe uma ordem direta olhando nos olhos de Lelouch vai ter que fazer o que ele tá mandando. Essa série tem bastante plot twist, então você tá esperando uma coisa, acontece outra. Então eu acho que é bem bacana. Eu super sugiro pra você conferir. Se você não gosta de anime de mecha, eu entendo. Pode ser algo bastante não interessante para algumas pessoas, porém esse, eu juro, vocês têm que tentar, porque não é tanto. Esse é um dos Mobile Suit Gundam que não vai dar tanta atenção pro Gundam, pro Mobile Suit, pro traje móvel. É um anime que vai dar mais atenção para a relação interpessoal dos personagens, Iron-Blooded Orphans. Como a população da Terra é muito grande, pessoas foram enviadas a Marte, pessoas foram enviadas para colônias artificiais foram criadas no espaço e as pessoas foram enviadas por essas colônias. E existiu uma guerra entre Marte e a Terra. A Terra ganhou. Para controlar qualquer tipo de outras guerras, um grupo chamado Galahorns foi criado para controlar toda a galáxia que é controlada pela Terra. Qualquer pessoa que morasse em Marte tem uma, digamos assim, uma vida que não é tão gloriosa quanto as pessoas da Terra ou quanto as pessoas de certas colônias, que são as colônias mais ricas da Terra. Dentre essas pessoas, você tem um grupo de crianças soldados. Os personagens principais são Mikazuki e Orga. E Mikazuki eles são melhores amigos e Mikazuki faz de tudo para seguir as ordens de Orga. Tudo que ele faz seguindo as ordens de Orga. As coisas começam a mudar quando uma das herdeiras de maior poder de Marte decide que ela quer ir à Terra para dar mais esperança para as pessoas de Marte, para convencer os terráqueos que Marte precisa de um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de condições. Ela decide que ela precisa ir para a Terra e ela contrata essa organização onde existem as crianças soldados. E daí tudo começa a acontecer. Por que você precisa assistir esse anime? Eu acho que esse foi um dos animes que mais quebrou meu coração. Eu me envolvi com os personagens, eu me envolvi com a história. É um dos melhores animes com linha de história. A história é tão boa. Eu terminei o anime e eu tinha uma sensação de vazio. Me dava sensação de luto, que eu perdi alguém, sabe? Parecia que perdi alguém da minha família. Então, esse é um anime que mexeu muito. Eu super recomendo, porque a história é muito, muito boa. Próximo anime que vamos conversar sobre é Yu Yu Hakusho. E Yu Yu Hakusho foi bastante famoso. Yu Yu Hakusho conta a história de Yusuke Harumeshi. Yusuke costumava ser um bad boy. Então ele era
encrenqueiro, ele era probleminha. Yusuke morreu atropelado tentando salvar uma criança. Devido à sua boa ação, ele teve a oportunidade de ser ressuscitado pelos espíritos do outro mundo. Porém, ele tinha uma condição para voltar à Terra, que era ser um detetive espiritual. E o que um detetive espiritual faz? Ele vai combater todos os demônios que vêm tentar afrontar as pessoas na Terra. Então, Yu Yu Hakusho foi um dos maiores e mais bem-sucedidos animes dos anos 90, especialmente aqui nos Estados Unidos, mas eu sei que muita gente no Brasil também gosta, então eu sugiro. Envelheceu muito bem, a animação é bastante bonitinha, então super sugiro vocês conferirem.